Olá, meus amores, na aula de hoje, a gente vai ver a unidade 4 para concluir o livro 3, que traz como temática a indústria cultural e sociedade de consumo. Mas o que é a indústria cultural? É um termo desenvolvido em meados do século XX que diz respeito ao modo como vários produtos culturais, entre eles livros, filmes, músicas, são concebidos com o objetivo de gerar lucro e consumo em grande quantidade, difundidos pelos meios de comunicação de massa, jornais, televisão, internet e propagandas. No mundo atual, somos constantemente bombardeados por imagens, propagandas e produtos que nos induzem ao desejo do consumo. Compreender melhor como funciona a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a sociedade de consumo nos capacita para nos posicionarmos de forma mais crítica e consciente diante de um cenário que estimula o consumo exacerbado e a sensação de felicidade vinda da posse material. O conceito ou ideia de indústria cultural foi estabelecido primeiramente na obra Dialética do Esclarecimento, de 1947, por Theodor Adorno e Max Horkheimer, ambos da Escola de Frankfurt, Alemanha, Escola de Filosofia e Teoria Social. Em seus estudos, os autores relacionaram o sistema capitalista com o desenvolvimento tecnológico e ao consumo cultural massificado. Adorno e Horkheimer afirmam que os meios de comunicação de massa criavam necessidades de consumo que nem sempre eram reais e necessárias para a vida das pessoas, construindo ideologias e manipulando os pensamentos e desejos da população. Para os estudiosos, a indústria cultural prejudica a cultura, seja culta ou popular, pois, de certa forma, promove uma alienação cultural. A indústria cultural apresenta constantemente seus produtos como novidade, para estimular o mercado de consumo, ao mesmo tempo que a comunicação em massa divulga esses produtos para a maior parte possível de pessoas e, em certa medida, democratiza o acesso aos produtos culturais. Ela faz com que as pessoas não reflitam sobre o que realmente estão consumindo. Compra-se apenas porque são produtos da moda. Dessa maneira, o sujeito deixa de ser autônomo em suas escolhas, porque, na maioria das vezes, não percebe o que realmente é importante ter em sua vida e age por impulso ou sem pensar criticamente. Nem todos os pensadores concordavam com as colocações de Adorno e Horkheimer sobre o empobrecimento cultural promovido pela indústria cultural. Para Umberto Eco, ainda que se estabeleça uma padronização de produtos a serem consumidos, a indústria cultural não consegue dominar os meios como cada cultura se apropria desses produtos, pois cada cultura constrói a própria forma de percepção do mundo. O pensador Marshall Luckmann, por sua vez, via a indústria cultural e os meios de comunicação de massa, destacando principalmente o papel da televisão, como uma forma de aproximar indivíduos em todo o mundo, diminuindo a distância entre as culturas de variados povos. Na década de 1960, surgiu um movimento artístico denominado Pop Art, que propôs a denúncia do caráter consumista da sociedade e estimulou a reflexão sobre o tema. O próprio termo que dá o nome ao movimento pop vem da palavra popular, pois os artistas pop utilizavam o que era popular entre o público para a construção de suas obras. As histórias em quadrinhos, o cinema e até mesmo as propagandas. Andy Warhol, um dos principais artistas do movimento, se apropriou de embalagens de produtos amplamente conhecidos e consumidos e de imagens de celebridades para criar suas obras. Alguns de seus trabalhos apresentam uma série de objetos e imagens, remetendo-se ao processo de produção industrial. Na obra ao lado, que vocês conseguem ver, em cima, o artista utilizou a imagem da atriz norte-americana Mary Moore para fazer uma série de serigrafias, impressões, por meio de uma tela vazada. Warhol escolheu, não à toa, uma atriz mundialmente conhecida e uma técnica que possibilita a vasta impressão de uma mesma imagem. Ele optou ainda por expor essas obras em série, lado a lado, na parede. E comentou que, por meio da repetição, quanto mais você olha para uma mesma coisa, mais ela perde seu significado e mais vazio você se sente. A sociedade de consumo, portanto, é alimentada pela indústria, que cria necessidades de produto, de ideias e de imagens, que nem sempre estão em diálogo com as verdadeiras e essenciais necessidades e desejos de cada indivíduo. Refletir sobre a indústria cultural,
os meios de comunicação em massa e o consumo implica termos maiores, condições para pensar criticamente sobre aquilo que realmente precisamos em nossa vida. Um dos elementos difundidores da indústria cultural são os meios de comunicação de massa. É por meio deles que os produtos são divulgados, expostos e transmitidos para a população. Os meios de comunicação de massa são a televisão, o rádio e as mídias impressas, revistas, jornais e etc. Apesar de poderem ser usados como forma de alienação, de incentivo ao consumo e de manipulação ideológica, também é possível compreender os meios de comunicação como espaço de produção cultural e de aproximação entre povos e culturas. Os meios de comunicação têm um grande poder de persuasão e convencimento, mas igualmente de acessibilidade às várias camadas sociais, o que permite sua utilização também para a educação, a formação cultural e a mobilização social. Agora nós vamos estudar os dois principais meios de comunicação de massa, que é o rádio e a televisão. A invenção do rádio foi fruto de várias pesquisas que culminaram no aparelho de rádio criado pelo físico italiano Guglielmo Marconi, no ano de 1896. O rádio revolucionou os meios de comunicação, pois possibilitou a comunicação à distância. Até a comercialização da televisão na década de 1940, o rádio foi o principal veículo de comunicação de massa. Logo, surgiram os programas de rádio e a veiculação de propagandas de diversos produtos. As propagandas nas rádios trabalham exclusivamente com recursos auditivos, por meio de jingles e chamados de publicidade que atraem a atenção do espectador. Os jingles são criações musicais publicitárias, com estruturas simples, pouco tempo de duração e facilmente memoráveis. Eles começaram a ser usados com mais frequências a partir da década de 1930 e ainda hoje são um recurso importante e potente ferramenta presente nas propagandas de rádio e televisão. No 9º ano, vocês vão ver o que é um jingle quando a gente trabalhar propaganda. No Brasil, a primeira transmissão de rádio aconteceu em 1922, durante a comemoração do centenário da independência. Entre as décadas de 1930 e 1960, o rádio viveu sua era de ouro no país, tendo um papel fundamental na divulgação e consolidação de gêneros musicais e na vida política. Vários cantores foram lançados pelas rádios e as radionovelas eram extremamente apreciadas pelo público. A televisão é considerada o mais importante meio de comunicação do século XX. A união entre imagem e áudio ampliou a capacidade de veiculação de informações, entretenimento e publicidade. A invenção da televisão na década de 1920 e sua comercialização a partir da década de 1940 transformaram os meios de comunicação e maravilharam os espectadores que viram pela primeira vez a transmissão conjunta de imagens e sons. No início, o aparelho de TV era um objeto acessível apenas para as camadas sociais mais abastadas. Muitos anos se passaram até que a televisão se tornasse um produto que pudesse ser adquirido pela maioria da população. A capacidade de unir áudio e vídeo ainda faz da TV um dos meios de comunicação mais influentes no mundo na atualidade. No Brasil, a história da televisão teve início em 1950, com a criação da TV Tupi, pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand. Desde então, a televisão se popularizou no país, assumindo um papel fundamental na formação cultural, na veiculização de informações e na divulgação de produtos para o consumo. A publicidade e a propaganda estão presentes em todos os meios de comunicação de massa. São criadas com o objetivo de estimular a venda de um produto ou de uma ideia, por meio da criação de um desejo de consumo. Os anúncios publicitários, em seus mais variados meios de difusão, estão presentes no cotidiano das pessoas, incentivando-as, além do consumo direto de produtos materiais, a comprar um modo de vida. As propagandas utilizam os recursos da expressão artísticas para atrair a atenção dos consumidores, por meio de elementos estéticos que envolvem a percepção e os sentidos. Anúncios em revistas, cartazes para divulgação e distribuição, filmes publicitários e spots para a rádio são algumas das formas de criação das propagandas. Para escolher a melhor maneira de divulgação de um produto, são estudadas suas características e as características de seu público-alvo.
A sonoridade e a imagem de uma propaganda são criadas com o intuito de despertar o interesse do consumidor. Os jingles e as locuções normalmente são estruturados para serem memorizadas e construir uma identidade auditiva para o produto. Várias propagandas fazem uso de belas imagens, cuidadosamente planejadas, para seduzir o público ao qual se destinam. A propaganda emprega artistas de várias modalidades expressivas. Artistas plásticos trabalham na criação de imagens e filmes publicitários. Atores e dançarinos são contratados para atuar, e músicos produzem jingles e trilhas sonoras para campanhas publicitárias. Assim, concluímos, o livro 3 de arte. Vou deixar no plural quais páginas vocês devem realizar, bem como quais quesitos, certo? Não esqueçam de tirar foto e me mandar no privado, certo, amores? Beijos!